Então, esse é o exercício que eu estou propondo na aula de hoje. É um exercício do INE-USP 2014-2015, uma prova aberta, tá? E ela tinha interesse no seguinte, ó, encontrar as soluções reais dessa equação. Observe inicialmente, pessoal, que nós temos uma equação que envolve radicais. Várias técnicas algébricas poderiam ser aplicadas inicialmente, tá? Como, por exemplo, elevar ambos os lados ao quadrado, tá? Que eu acho que seria a coisa mais natural se pensar nesse caso. Mas vamos pensar o seguinte, vamos pensar por outro lado, olha. Se eu tiver aqui, por exemplo, ó, eu tenho a minha equação, se eu pegar aqui e colocar em evidência o 4 nesse radical aí, raiz quadrada de 4x menos 4, nós vamos ter o seguinte. Em vermelho, eu vou conseguir escrever 4x menos 4 como sendo 4 que multiplica x menos 1. Beleza? Já conseguimos efetuar algum avanço aqui agora. Então vamos pensar agora, olha. Uma relação importante que nós temos em relação aos radicais é que a raiz quadrada do produto é igual ao produto dos radicais. E a gente vai utilizar esse fato agora. Tá? Nós temos que a raiz quadrada de 4 que multiplica x menos 1, nós podemos quebrar isso aí como sendo a raiz de 4 que multiplica a raiz de x menos 1. Da mesma forma, nós vamos fazer essa ideia no radical da frente. Beleza? Agora vamos desenvolver mais um pouquinho. A raiz de 4 é 2, que multiplica x menos 1, e no outro radical vai ficar da mesma forma. Tudo bem? Então, agora tem o pulo do gato aqui, pessoal. Agora a gente vai elevar ambos os lados ao quadrado. Beleza? Fazendo esse procedimento, a gente deve lembrar, né, da definição de produto notável, a importância que nós temos aqui, ó. A mais b ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos adaptar essa ideia ao nosso exercício. Então, elevando o primeiro membro ao quadrado, nós vamos ter raiz quadrada de x mais 2 raiz de x menos 1, isso ao quadrado. Né? E aqui eu não vou ficar falando quais são os termos, né? Porque eu estou só aplicando a definição de produto notável. Aí qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar nos comentários, tá bom? Olha só, depois que eu elevo um radical ao quadrado, pessoal, vamos pensar no seguinte. Se eu tenho uma raiz quadrada e eu elevo ela ao quadrado, eu posso fazer a simplificação tranquilamente. Dessa forma, nós vamos ter o seguinte, ó. Também, olha, usando o fato que a raiz de a vezes b é igual a raiz de a vezes raiz de b, nós vamos ter que o 2 vai multiplicar a raiz de x mais 2, raiz de x menos 1, que multiplica x mais 2, raiz de x menos 1. Vamos voltar aqui um minutinho, só para a gente poder verificar de onde que saiu, de onde nós conseguimos agrupar esses dois radicais. Olha só, nós temos aqui, ó, o produto de dois radicais, certo? 2 que multiplica a raiz, esse é um radical, e esse é outro radical. O que eu fiz? Eu consegui agrupar esse produto em apenas um radical aqui. Beleza? Então vamos prosseguir com o exercício aqui. Olha, a gente consegue fazer outra simplificação. Eu consigo simplificar o 2 raiz de x menos 1 positivo com o 2 raiz de x menos 1 negativo. Beleza, consegui mais um avanço aqui nessa expressão. Então, agora o que eu vou precisar aqui? Ó? Vou usar a propriedade a mais b que multiplica a menos b. Isso aqui é o produto da soma pela diferença. Eu consigo demonstrar essa propriedade por meio da propriedade distributiva, que eu vou ter o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vamos utilizar isso no nosso exercício. Então, partindo desse princípio, a gente vai conseguir melhorar um pouco mais o radical aqui, beleza? Então, ficou 2x mais 2 raiz de x quadrado menos 2 raiz de x menos 1 elevado ao quadrado, igual a x mais 3. Então, agora nós vamos resolver o quadrado aqui, né? Ficou 2x mais 2 raiz de x quadrado menos 4, que multiplica x menos 1. Ficou menos 4, que multiplica x menos 1, por quê? Na hora que eu elevar o 2 ao quadrado vai ficar 4. E na hora que eu elevar
x menos 1 ao quadrado. Aqui eu vou conseguir fazer a simplificação com esse radical. Beleza? Agora eu posso utilizar aqui a propriedade distributiva, que vai ficar aqui dentro do radical, x ao quadrado menos 4 que multiplica o x, e menos 4 que multiplica menos 1. Menos com menos, mais 4 vezes 1, 4. Show de bola, né? Agora você observa bem dentro desse radical. Vamos pensar isso aqui, ó. Se eu conseguir imaginar x² menos 4x mais 4, que ele veio de um produto notável, dessa forma que x menos 2 ao quadrado, eu consigo fazer eu consigo nessa parte aqui avançar muito nessa resolução. Por quê? Observe o seguinte, olha, se eu conseguir pegar e retornar dessa parte aqui, ó, a raiz de x² menos 4x mais 4 e substituir por x menos 2 ao quadrado, que se eu desenvolver x menos 2 ao quadrado, eu consigo essa expressão aqui, eu consigo fazer uma relação com a função modular. Observe o seguinte, olha, quando eu tenho a raiz de x ao quadrado, eu consigo fazer uma relação com a função módulo de x. Tá? Então, nós temos uma equivalência entre essas funções. Tá? A função raiz de x ao quadrado é igual à função módulo de x. Então, vamos adaptar essa ideia ao exercício aqui. O que eu tenho? Fazendo esse procedimento, nós vamos encontrar 2x mais 2 vezes módulo de x menos 2 igual a x mais 3. Prosseguindo aqui, né, vai ficar 2x menos x mais 2 raiz de x menos 2 menos 3. 2x menos x, eu vou encontrar o valor de x. Continuo com a função 2, que multiplica o módulo de x menos 2, menos 3, isso igual a zero. Então, pessoal, observe o seguinte, que nós caímos em uma equação modular, né? Lembrando a teoria de módulo, nós temos o seguinte. Ele é x se o x é maior do que zero e menos o x se o x for menor do que zero. Então, para qualquer valor de um número real, o módulo dele sempre é positivo. Então, nós vamos estudar dois casos agora. Caso 1. Se x menos 2 for maior do que zero, então eu tenho que o módulo de x menos 2 é igual a x menos 2. Então, retornando ao nosso exercício e aplicando essa definição, nós vamos ter que o módulo de x menos 2 é igual a x menos 2. Só fazer a substituição aqui. Fazendo a substituição, eu vou ter x mais 2, que multiplica x menos 2, menos 3 igual a zero. Utilizando a propriedade distributiva, vai ficar x mais 2x menos 4 menos 3 igual a zero. Agrupando os termos semelhantes aqui, nós vamos encontrar 3x menos 7 igual a zero. 3x igual a 7, eu encontro a primeira raiz real da minha equação, que é 7 sobre 3. Tudo bem? Então, vamos estudar o segundo caso, quando o x menos 2 é menor do que zero. Em uma função modular, se o x menos 2 for menor do que zero, então o módulo desse número que é negativo, que está dentro da função módulo, vai ser igual a menos o argumento de dentro. Utilizando aqui a regrinha de sinal, eu vou ter o seguinte, ó, o menos com x vai ficar menos x, menos com menos, mais 2. Então, eu posso escrever o menos x menos 2 como sendo 2 menos x. Tudo bem? Da mesma forma, a gente vem e faz a substituição, utiliza a propriedade distributiva, agrupa os termos semelhantes nesse caso e encontra o seguinte, menos x igual a menos 1, então x é igual a 1. Dessa forma, as duas raízes reais que satisfazem aquela equação que envolve os radicais é x igual a 1 e x igual a 7 sobre 3.